Desfrute da bondade de Deus. O nosso Deus, ele é um Deus abençoador. Nosso Deus, ele é um Deus que tem muita compaixão, tem muita misericórdia. Nosso Deus, ele é um Deus muito bondoso. E Deus quer que você desfrute disso. Deus quer que você tenha acesso a essa bondade. Talvez você seja novo convertido, talvez você esteja chegando agora no reino de Deus, descobrindo essa família nova, descobrindo o seu evangelho. Deus quer que você desfrute dele da mesma forma que alguém que está há muitos anos com o Senhor. Deus não faz essa diferença se você está chegando hoje com quem chegou há 5, 10, 20, 15, 30 anos atrás. Deus, ele quer abençoar você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Então, nós vamos meditar em cima dela. Eu vou trazer um texto aqui para você e no final nós vamos orar, que eu quero abençoar a sua vida para que você também seja pleno, tenha acesso a essa verdade, que você possa desfrutar dela, você e a sua família possam desfrutar dessa verdade. Amém? Se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Fazendo isso, você nos ajudará, fazendo com que o YouTube ele entregue esse vídeo, ele mostre esse vídeo para mais pessoas. Amém? Bom, nós vamos ler então um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Olha só o que a palavra de Deus fala para você hoje. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 horas da manhã estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa. Às 5 da tarde estava outra vez na cidade e viu ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Entendeu a mensagem? Captou aí a palavra de Deus para a sua vida? Jesus ele compara o seu reino como esse dono de um vinhedo que foi contratar trabalhadores, Pagava ali pela diária. Então ele foi de manhã cedo, chegou na praça, viu alguns homens disponíveis, fez um acordo com eles, que se eles trabalhassem o dia todo iria ganhar uma moeda de prata. E depois o homem voltou outras vezes na praça, voltou às 9 horas, voltou ao meio-dia, voltou às 3 horas da tarde, voltou às 5, enfim, ele durante várias vezes ao dia ele foi e contratou trabalhadores, e quando chegou ao final, para surpresa, principalmente daqueles que estavam desde manhã cedo,
ele pagou a mesma quantia para todos. Ou seja, mesmo aquele que começou a trabalhar às 5 horas da tarde, deve ter encerrado seu expediente às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, imagino eu, né? Ele recebeu a mesma quantidade daquele que trabalhou o dia inteiro. Isso gerou um desconforto, né, em quem estava lá trabalhando desde manhã. E aí o dono do vinhedo ele fala, olha, eu não fiz nada de errado. Em primeiro lugar, porque nós combinamos esse valor e você concordou. Você concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda. E segundo, o dinheiro ele é meu. Então eu posso fazer dele, né, o que eu quiser. Entenda que Jesus está falando que isso aqui é uma parábola, ele está contando uma história, né, para demonstrar como que é o reino de Deus, como que é o reino dos céus. Isso quer dizer o quê? Que embora tenhamos pessoas que são convertidas há muitos anos, tem pessoas na igreja que são convertidas desde os 15 anos de idade, desde os 20 anos, né, os 25 anos. Tem pessoas que se convertem mais tarde, né, vão se converter com 35, 40, 50, 60, quiçá 70 anos de idade. Né? Então tem pessoas que demoram mais a ter acesso ao Evangelho, a ter acesso a essa vinha. Mas o fato é que o Senhor trata a todos com bondade. E o nosso Deus, ele não faz divisão de classes, de categorias. Né? Esse aqui me serve já há 20, 30 anos, então eu vou amá-lo mais, ou eu vou recompensá-lo mais do que esse que se converteu ontem, ou desse que aceitou, né, a que me recebeu na sua vida na semana passada. Não, Deus não faz esse tipo de divisão. Deus, ele ama a todos e ele recompensa, né, a todos conforme a sua vontade. Amém? Então tire do seu coração pensamentos como, por exemplo, poxa, faz tantos anos que eu sirvo ao Senhor e eu não prospero, minha vida é tão difícil, eu passo por problemas, por dificuldades, e eu olho ali para a vida do fulano que se converteu tem um mês, poxa, a vida dele está toda arrumada, as coisas estão indo bem, ele está prosperando. Então pare de olhar com esses olhos, né? Olhe para aquilo que você recebeu da parte de Deus. Não para que os outros, não olhe para aquilo que os outros estão recebendo, mas para aquilo que você recebeu. Né? Olhe o que Deus lhe deu, olhe a salvação, né? Olhe os livramentos que Ele te deu, né? Coisas que você precisava. Eu sei que nem tudo Deus vai nos dar, né? Nem tudo Deus vai nos dar porque não são coisas boas para as nossas vidas. Né? Mas tudo aquilo que é bom para a sua vida e é necessário, Deus com certeza Ele te dá e Ele vai te dar ainda. Né? Coisas que ainda precisam ser realizadas. Então para de ficar se comparando com outros. Para de ser como esse trabalhador da vinha, que fica se comparando com aquele que chegou mais tarde, com aquele que, né, trabalhou menos. Para com isso. Em primeiro lugar, porque Deus não se agrada disso. O nosso Deus não se agrada desse tipo de comparação. Né? E em segundo, que Deus te deu o que Ele tem que te dar. E Ele vai dar ao outro aquilo que precisa dar ao outro, mas não é por uma questão de mérito nem de merecimento. Né? É uma questão de propósito. É questão de propósito. Alguns têm um chamado X, um propósito tal. E Deus vai fazendo conforme a sua vontade. Mas o fato é que todos nós temos o quê? Um trabalho. Amém? Todos aqui foram chamados pelo dono da vinha. Ou seja, o que eles tinham em comum? Eles tinham um trabalho. O que eu e você e os nossos outros irmãos temos em comum? Nós temos um Deus único e nós temos a vida eterna. Ou seja, é isso que importa. O resto é acessório. Né? O resto aí são os planos de Deus para a sua vida e a gente não pode e nem deve ficar fazendo comparações. Então eu quero orar por você, se você tem algum sentimento no seu coração de frustração, né, de se achar preterido por Deus em detrimento de outros irmãos, vamos orar para que o Espírito Santo tire isso de você
e para que você também haja com essa mesma bondade de Deus, né? Olhando para as pessoas que estão chegando na igreja, no reino, é, não metrificando elas o tempo que elas servem a Deus ou a quantidade de ministérios que ela já serviu, a quantidade de informação que ela tem a respeito do reino, a respeito de teologia. Não, não façamos isso, mas tratamos as pessoas com bondade, né, entendendo que Deus tem um propósito e um chamado específico para cada uma delas. Meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida da minha irmã e do meu irmão, pedindo que o Senhor venha abençoar o seu coração, que o Senhor venha de fato trazer muita paz, muita tranquilidade, entendendo que o mais importante que nós temos nessa vida é a presença do Senhor em nós e o acesso à vida eterna, Pai. As outras coisas, elas são acessórios, né? Vai de acordo com o chamado, com o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Então, que nós possamos aprender a estarmos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos deu e também nos alegrarmos com aquilo que o Senhor deu para outras pessoas, Pai. Entendendo que não precisa haver uma distribuição aos olhos humanos, né, dentro do entendimento humano, uma distribuição igual como nós achamos que seria a maneira correta, mas que a gente entenda que por trás de tudo isso reina o teu amor, reina a tua justiça, reina a tua majestade, e que a tua distribuição, Pai, ela é digna, a tua distribuição ela é verdadeira, a tua distribuição ela é generosa. Então, que cada um de nós possamos entender isso no dia de hoje, Pai. Que o Senhor tem uma porção específica para cada um e que nós somos gratos por essa porção para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Seja grato pela sua porção, seja grato pela sua jornada com Deus, pela sua caminhada com Deus e se desapegue da vida dos outros, né? Deixa que Deus trata com a vida de cada um, faz com a vida de cada um conforme a vontade dele, né? Foque naquilo que Deus tem para você, agradeça principalmente aquilo que ele já fez pela sua vida e aquilo que ele ainda vai fazer. Se essa mensagem falou ao seu coração, se realmente ela faz sentido, eu quero pedir que você compartilhe ela, né, com pelo menos 2 ou 3 pessoas, para que elas também sejam abençoadas e impactadas por essa mensagem.